Olá, galera. Vou trazer para vocês aqui nesse vídeo a minha expectativa, as minhas análises, o que eu vejo, quais são as minhas expectativas aqui pro mês. E aí, conforme vocês vão comparando aí com os estudos de vocês, isso vai batendo aí, faz algum sentido que possa te ajudar, tá? E desde já peço aí a colaboração de vocês para estar deixando aí o comentário, deixando o feedback de vocês antes, para a gente estar fazendo aqui essa interação. Então, estou trazendo esse vídeo para vocês aqui em busca de ajudar vocês, de compartilhar a minha visão e compartilhar o meu conhecimento, tá ajudando vocês aqui. Show? Então vamos lá, galera. Estou aqui no ativo, no mini, no win, né? É o futuro do Ibovespa. Então abre aí o seu gráfico aí, vamos analisando, vamos aqui comparando e vamos ver o que se bate o seu estudo com o meu, se tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma confluência aí. E aí, conforme for, vocês vão comentando aí, pô, Vicente, essa região aí, cara, eu acho que é assim, assim, assado, na minha visão vai acontecer isso, 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 e concordando ou não concordando, vocês vão comentando aí, que assim a gente vai interagindo e chegando em um comum acordo. Então, o meu objetivo também, além de eu compartilhar com vocês aqui o meu conhecimento, é mostrar para vocês a minha visão com o objetivo de a gente entrar aqui em um debate, porque às vezes nesse debate eu posso visualizar algo que eu não estou enxergando aqui na minha análise. Então, por isso que é importante esse network. Bom, a internet está aqui para isso, entendeu, galera? Então, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para dizer, para compartilhar com você que está aí me assistindo, a minha visão. Isso não quer dizer que ela está certa, que vai acontecer, que não sou dono da razão, estou muito longe de ser. Beleza? Vamos lá. Então, galera, olhando aqui o ativo do Vinícius, no passado dele aqui, o que que nós temos? Nós temos aqui, ó, uma captura de liquidez bem clara, consequentemente uma quebra de estrutura. Eu estou no time do mensal, tá? Para a gente conseguir visualizar de cima ali o que que ele está fazendo. E conforme for, vai reduzindo os times e chegando aqui, né? Então, filtrando, buscando entender, tirando ruído, até chegar ali dentro da mata fechada, né? A gente está olhando a mata de cima. Então, conforme for, a gente vai se adentrando ali e identificando como que tá ali todo o cenário, né? Toda a situação. Mas enfim, galera, aí aqui a gente identifica essa manipulação clara aqui nessa captura de liquidez e essa quebra de estrutura, beleza? Nós temos aqui, ó, uma quebra de estrutura, também conhecido como pós, né? Pós mensal, tá? Por que mensal? Porque a gente está visualizando ele no mensal, onde a gente está visualizando ele. E aí, galera, identificamos após essa quebra de estrutura o que? O ativo ele fazer o pullback. Então, inclusive com características de pullback. Seria características de um movimento corretivo, movimento sem liquidez. Olha a diferença desse movimento impulsivo que quebrou a estrutura após a captura de liquidez para esse movimento de pullback. Um movimento de geração de liquidez. Um movimento que nos mostra que ele não tem interesse em romper esse. Pode ser que rompa? Pode. Mas até então, ele está nos indicando um ciclo básico do mercado que é o quê? Impulsão, correção. Então, correção. Então, correção. Então, enquanto ele estiver seguindo com interesse em seguir essa tendência, essa quebra de estrutura de alta, quebra de estrutura de topo, o objetivo é o quê? Impulso, correção. Então, a não ser que ele queira reverter essa tendência. Aí ele vai romper esse forte, ó, ele vai fazer um movimento como esse, e aí ele tende a fazer o contrário agora. Mas até então, ele está nos indicando o quê? A continuação para o rompimento desse topo novamente. Formação de mais um topo. Ou seja, deixar um fundo mais baixo, forte para a gente. Beleza? Seguindo a tendência de alta. Então, galera, aqui, ó,
nós temos algumas situações aqui que a gente pode marcar, por exemplo. Pode marcar aqui, ó, essa linha de tendência, ou seja, linha de tendência é essa que ela já foi perdida, já foi rompida. Então isso aqui pode estar simbolizando para a gente o início de uma nova tendência de alta, ou seja, a expectativa do rompimento desse topo, tá? Quando que isso vai acontecer? Cara, não faço a mínima ideia, porque até então nós estamos falando de um mensal da vida aqui. Então, isso aqui pode acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, sabemos, tá? Mas essa é a nossa expectativa do preço. Tá bem destacado aqui pra gente, ó. É... Beleza, ele rompeu a linha de tendência. Porque aonde que ele buscou, ele já capturou liquidez. Então nós temos visível aqui, ó, essa liquidez foi capturada. Nós temos visível essa liquidez também capturada. E além do mais, ele gerou essa liquidez, capturou e gerou também essa liquidez e capturou. Falando para vocês ali de movimento corretivo, expansivo e corretivo, olha o que ele faz aqui, ó. Expansão, ó, correção em ABC. Quebrou. Então, ou seja, qual é o topo forte que estava sustentando esse fluxo vendedor aqui? Era esse aqui, esse fluxo aqui. Então, automaticamente, aqui ele já virou o fluxo para compra. Então, ou seja, a expectativa confirma para a gente o rompimento desse topo. Tá? Porém, nós temos aqui pela frente alguns obstáculos. Por exemplo, esse aqui é um deles. É um obstáculo esse que pode ser utilizado como CPB. Seria CPB, catalisador de pullback, ou seja, iniciar um pullback. Então aqui, como ele capturou essa liquidez de topo, pode fazer esse mesmo movimento agora. Fazer esse movimento para fazer isso. Ou seja, então, correção, então, beleza? Então na macro, essa é uma expectativa. Isso é obrigação acontecer? Não. Por quê? Porque como agora ele iniciou um movimento expansivo, ele pode fazer um movimento igual esse aqui, ó. Bora. Só fazer um recuozinho aqui, seguir. Aí chega aqui nesse topo. Faz mais um recuozinho, flip, né? E rompe topo lá, tá? Então ele não tem obrigação de fazer correção aqui, não. Então, por que que eu tô falando isso? Que às vezes você, Vicente falou, ele, o mercado ele trabalha em expansão, correção, expansão. E aí você pode ficar até com viés de venda aqui, ó, visualizando esse movimento corretivo. E aí o mercado não vai fazer isso, ele vai seguir a tendência de alta aqui e você vai ficar aí tomando stop buscando por vendas por conta de ficar com viés vendedor. Beleza, galera? Então, aqui nós temos o que nós conhecemos como choque. E esse choque ele seria o quê? Semanal. Por que que ele seria do semanal? Porque a estrutura interna do mensal é o semanal. Tá? Aqui embaixo seria o BOS, né? BOS do semanal. Galera, isso aqui é aula de estudo para vocês, tá? Só cobrar caro aí por essa aula aqui. Para vocês de graça aí. Aula muito importante para quem quer de fato aprender. Ó, então aqui nós temos o mercado virando para alta. Show? Beleza. Aqui agora o que que a gente pode fazer? Jogar pro semanal, né? Aí o time. Mensal aqui a gente já viu que tinha que ver. A não ser que para aparecer lá, o mensal também a gente pode marcar essa região de oferta. Sacada aqui. Uh, são regiões onde o mercado pode chegar, parar, travar. E a gente tomar cuidado ali para quando o mercado chegar nessas regiões, tomar cuidado com buscar compras, por exemplo, é onde o mercado pode chegar e fazer ali uma reação. E a mercado, mas o fluxo está comprador, comprador, comprador. Ele chegou nessa região, ele tende a fazer um recuozinho. E aí nesse recuo é onde você toma um stop ali de primeiro. Para fazer uma manipulação, você é estopado. Então são regiões que é importante deixar elas marcadas aqui para a gente ter ali
essa referência, fechou? Então aqui no mensal já foi. Vou jogar por semanal agora. Jogando no semanal, ó, a gente identifica que aqui a estrutura, para quem fica ali, ah, mas rompeu com pavio, tem que romper com corpo, tá? Corpo rompido, quebra de estrutura semanal. Deixando bem claro que eu não tenho essa neura aí de tem que ser com o corpo, tem que ser com o pavio. A partir do momento que ele rompeu, independente de um dos dois, para mim é quebra de estrutura, tá? Ele capturou a liquidez, ele quebrou a estrutura. Então, galera, aqui no semanal, o que que nós temos aqui? Pode visualizar. Agora, nós podemos o quê? Deixar esse passado aqui de lado e começar a se concentrar aonde? Na parte aqui. Nessa parte aqui, nós vamos encontrar, por exemplo, os suportes e resistência, liquidez, coisa onde o mercado pode buscar, enfim, tá? Por exemplo, nós temos esse topo aqui. Esse topo importante, porque ele foi responsável por quebrar esse fundo. Então ele é um topo forte. Inclusive, ó, ele confronta, ó, ele confronta aqui nessa região, aqui. Então olha quantos toques teve aqui nesse ponto, ó, esse nível de preço. Inclusive, no presente, foi onde ele lateralizou. Então, ou seja, é uma região forte. É uma região que se o mercado vier buscar esse ponto aqui, por acaso, na semana agora, cara, pode ser que ele crie aqui novamente uma consolidação. Ou pode ser também que ele rompa reto, por quê? Porque tem liquidez aqui. Mas ficar atento porque o mercado chegou em um fluxo vendedor nesse ponto. Cara, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Aguardar o mercado confirmar para a gente, for o caso, continuar na venda, tá? Então são esses pontos que a gente tem que estar alerta. Mas o que a gente pode visualizar, que a gente pode marcar aqui? No princípio nada, galera. E aí, mas o que que nós... Ó, aí no semanal, esse ponto aqui de liquidez, liquidez aqui, a visibilidade lá. Essa aqui também é liquidez, ó, esse liquidez. E aí nós podemos traçar aqui por tração da nossa fibra, é uma noção aqui de onde está os 50% desse range. E os 50% é onde tende a ter ali uma concentração de ordem, porque é onde fica ali, vamos dizer, o preço médio das instituições de toda essa negociação aqui. Toda negociação feita nesse movimento, ela geralmente fica a média, né? A média de toda essa movimentação, ó. A média de toda essa movimentação. Então, por isso que muitas vezes o mercado vem, chega, busca 50% e vai embora. Mas na grande maioria das vezes a gente vê ele buscando esse 50%, faz o movimento, manipula, depois fazer ali o tal movimento comprador, nesse caso aqui. Fechou? Então, galera, uma vez, atualmente nós estamos no semanal, tá? Então, ou seja, é um mercado, é um time muito grande, comprido. E automaticamente isso aqui tende a demorar a acontecer, tá? Mas é importante a gente deixar destacado, porque já deixar aqui tudo bem marcado, porque conforme o mercado for se movimentando aí durante a semana, tem ali tudo mapeado, tudo no jeito, para caso o mercado venha buscar uma dessas regiões, a gente não fique sem saber o que fazer, seja não seja pego de surpresa ali e entre algum viés errado. Caso o mercado, por exemplo, na segunda-feira abra com um gap de baixa aqui grande, siga um vendedor muito forte, papapá, você já sabe aonde até ele tende a ir, até onde ele pode ele enroscar, fazer uma parada e você dar uma acessada naquela venda e automaticamente você vai ter essa noção e acabar não caindo em viés ali como o mercado cria todos os dias, toda hora, tá? Então, galera, ó, aqui, ó, nós temos uma região aqui, ó, fake, ó, região essa que o mercado fez esse topo. Antes de romper, reagiu aqui, ó. Ele veio, jogou o preço para baixo. Aqui
pode ver que ele teve uma certa reação, ó, antes de romper, voltou e subiu. Então, isso aqui é uma região forte, tá? É uma região onde o mercado pode voltar aqui nessa região para capturar essa liquidez, por exemplo, e seguir aqui um movimento de compra a partir daqui. Então, nós podemos ficar ligados aqui, ó, ponto aqui, destacar essa região aqui com tudo, ó. O que a gente pode fazer aqui também? É uma POC, todo esse movimento. A POC ela está dando aonde? Esse ponto. Só que aqui a gente engloba tudo, ou seja, dentro dessa região aqui, tá? Então a gente já consegue identificar aqui a maior concentração de volume aonde que ela tá, dessa negociação dentro dessa manipulação que aconteceu aqui. Fechou? Então no semanal aqui também a gente já conseguiu identificar aqui todos os pontos. Agora vamos dar um zoom aqui, talvez a gente olha aqui essa realidade. Ó, olhando pelo semanal, a gente consegue ver que na semana passada ele capturou todas essas duas liquidez aqui, ó. Ele captura essa liquidez e não conseguiu ficar acima. Então, ou seja, o mercado recuou. Tem uma grande probabilidade de um movimento de queda aqui nessa semana, tá? Já que ele falhou, já que ele capturou essa liquidez, falhou o rompimento, pode ser que ele venha testar, por exemplo, capturar agora essa liquidez aqui, ó, e testar, ó, demanda que está aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, liquidez. E aí vamos ver quando a gente for descer o time ali, se vai fazer sentido isso que eu tô marcando aqui pelo semanal, tá? Vê. Vamos jogar pro diário agora. Tá anotando aí, ó. Mensal, semanal, diário. Vai anotando. Anotando tudo pra vocês ir pegando aí o feeling aí. Ó, olhando pelo diário já fica mais visível essa manipulação que ele fez. A captura de liquidez. O mercado jogando o preço para baixo. Olha como é que vai ficando mais visível aqui a ação, beleza? Ó, no diário, como é que fica bem destacada a liquidez. A quantidade de liquidez que tem abaixo desse fundo, ó. A quantidade de liquidez que tem aqui, ó. Então o mercado tem uma grande probabilidade de cair. Mais uma vez eu repito, quando isso vai acontecer? Sei, faço a mínima ideia. Até porque nós temos vários pontos de parada aqui, ó. Obstáculo do preço, ó. Esse aqui é um deles. Por que que esse aqui é um deles? E aqui a gente consegue ver que ele realizou uma manipulação. Capturou esse fundo. Ele capturou esse fundo. Quebrou esse topo. Então, ou seja, esse fundo ele é um fundo forte. Ele é um fundo oriundo de manipulação e quebra de estrutura. Então, num time menor, essa estrutura aqui é uma estrutura forte, tá? Então, o mercado certamente ele não vai passar reto aqui. Ele vai chegar aqui, agir, falso movimento de alta, vai capturar liquidez, possivelmente possa iniciar um fluxo vendedor. Então, a gente tem que se atentar a todos os detalhes, galera. O trade é isso, detalhe. E sai vencedor nele quem se atenta a tudo isso, quem é organizado, quem tem tudo organizado para quando abrir o gráfico, saber identificar ali o que, que ele tende a fazer, para onde ele tende a ir, quais são os pontos que ele tem que buscar. Automaticamente você não fica igual doido aqui sem saber o que fazer. Ah, eu acho que. Eu acho que vai cair. Não, eu acho. Tem as suas marcações ali, pegar, beleza. Aqui esse ponto é meu ponto de venda. Show. Deu o gatilho de entrada? Entrou. Ah, aqui é meu ponto de compra. Show, buscou, capturou a liquidez, deu o gatilho de entrada? Compra. Então não tem eu acho. Você tem as suas marcações e o que você, o seu conhecimento. É, então vamos lá. Aqui, eu tenho esse ponto de demanda mais próximo onde o preço encerrou ali na sexta-feira, que é um ponto onde eu acho que ele tende a buscar aqui no dia de amanhã ou nos próximos dias aí, tá? Então vou jogar aqui agora direto pro botando 4 horas.
Pra ver como é que tá. 4 horas, galera, não tem muita diferença ali do diário. Não tem muita diferença. Nós temos aqui a captura, a quebra de estrutura interna aqui, a captura dessa liquidez. Nós temos a mitigação dessa região aqui atrás, ó. Desse ponto aqui. Mitigação desse ponto. Aqui o mercado possivelmente fazendo um falso fundo. Então, ó, a gente já pode identificar isso aqui como uma liquidez. Esse fundo aqui. Ou 4 horas. Temos essa região aqui de break block. Conforme a gente for caindo o time aqui, ó, vai visualizando com mais clareza as estruturas. Aqui nos 60 minutos, ó, dando zoom, a gente já consegue identificar aqui o que, ó, de alta, ó, ele recua, minto, voltar aqui, ó, faz um movimento de alta e vem, captura liquidez, quebra a estrutura, rompe fundo. Então, ou seja, isso aqui é um movimento característico de quê? De estrutura forte, tá? Então, ó, aqui nós temos aqui. Provavelmente isso aqui vai ficar mais visível no 15 minutos. Enquanto eu não vou identificar aqui qual o time que é. Vou botar choke aqui. Voz aqui. É, essas atividades aqui. Isso, galera. Processo de formiguinha, tá? Bem, bem tranquilo. A gente conseguir pegar o nosso objetivo. Agora, o que a gente já pode fazer aqui também? A nossa esse 50% ele tá nessa região. Por exemplo, podemos, ó, 60. Aí fica praticamente aqui, ó, 50% dessa região juntamente com 50% da range. Vamos puxar aqui agora um volume profile de tudo esse, ó, profile tá dando um pouco mais acima, influenciando com o quê? Essa região aqui, ó. Então aqui é um ponto forte, tá? Ponto forte aqui, ó. Pode deixar bem destacado aqui, ó. Breaking block mais POC. Luxo. Show? Esse aqui é um ponto de bastante interesse que o mercado pode buscar ali acima da meia 2%. Então ele pode, por exemplo, fazer o quê? 50% aqui, ó, induzir a galera para venda e pular, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui qual é a minha expectativa. O que eu estou visualizando, o que eu estou esperando. Se eu fosse um institucional, o que eu faria? Essa é a minha expectativa para vocês aqui agora, ó. Então, galera, há uma expectativa que eu tenho e que por sinal é a principal, seria qual aqui, ó? Aqui, liquidez. Liquidez para o mercado buscar. De baixo aqui também já está marcado. Então, o que que eu faria se eu fosse um institucional aqui? Eu romperia esse topo. Por que que eu romperia esse topo? Porque automaticamente quando ele perder esse topo, ele vai fazer o que aqui? Um choke. Opa, fez um choke para compra. Mercado após capturar liquidez. Agora o que que ele vai fazer? De topo. Porém, vamos ver aqui. Se eu for puxar uma FIBO desse fundo para esse topo, olha onde que ele parou. Exatamente no.
Então, pô, Vicente, se ele fizer então esse choke aí, não vai ser para romper topo lá de fato e renovar a estrutura, galera, na minha visão, o que eu falei, eu sendo institucional, o que que eu faria? Eu iria fazer esse choke falso aqui, ó, para induzir a galera a comprar e gerar liquidez aqui nesse fundo, para manipular esse 50%. E aí sim, aqui, ó, agora, como ele capturou liquidez e rompeu esse fundo fazendo um pós, agora a gente iria induzir o pessoal ao quê? A vender aqui nessa oferta. E aí o mercado iria fazer um flipzinho, romper topo. Aí agora sim ele iria me confirmar o choke para romper esse topo aqui. É onde a gente iria buscar pela compra. Ou aguardar o mercado fazer o pullback, ou seguir aqui um fluxo comprador. Então, na minha visão, é o que eu faria. Eu faria esse movimento se eu fosse um institucional. Então, é o que eu vou aguardar nos próximos dias. Eu aguardo essa manipulação, beleza? E tem outro ponto aqui, o que pode acontecer, por exemplo? O mercado pode abrir já com gap de baixa, já pode abrir com gap de baixa aqui, ó, testando já esse ponto. Só que se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, ele já abrir aqui, buscando essa liquidez, chegando esse ponto, eu vou ter que aguardar o mercado fazer o quê? Testar esse ponto, capturar essa liquidez, e aí eu vou visualizar como que ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair de forma corretiva ou de forma impulsiva. E se ele cair de forma impulsiva, eu vou buscar por compras. Eu vou identificar que ele pode fazer esse movimento, capturar essa liquidez a esse ponto para fazer isso aqui, ó. Agora, se ele captura essa liquidez, faz um forte movimento comprador, utiliza esse ponto como gerador de pullback e faz esse movimento aqui, ó, aí fica bonito. Porque a gente vai visualizar o que aqui, ó? AMD. Acumulação, manipulação e distribuição. Lindo, perfeito. Movimento perfeito para a gente seguir o nosso movimento comprador, tá? Mas nós temos também que destacar aqui o que? Esse movimento que ele está fazendo na macro. Na macro, nós identificamos que ele manipulou essa liquidez, ele está em uma região de venda. Então, nós temos que colocar tudo isso no papel, atualizar. Pô, será que o mercado vai subir mesmo? Será que a expectativa aqui no L20 irá toda essa liquidez? Então, galera, é de fato aguardar e ver o que o mercado vai fazer no dia. Por exemplo, segunda-feira ele iniciar um fluxo vendedor aqui, eu acho que nós temos uma maior probabilidade desse movimento, tá? Eu acredito que nós temos uma maior probabilidade de seguir o movimento vendedor. Claro, tomando cuidado nessas regiões de demanda, mas se ele chega aqui, ó, faz isso, ó, por que que a gente não vai vender nessas ofertas aqui? Por que que a gente não vai pegar essas vendas? Então, por que não pegar? O mercado está fazendo um fluxo vendedor. Ah, mas está em cima de uma demanda. Cara, a demanda não está demonstrando força ali que está resistindo a esse fluxo. Então, nesse caso, nós vamos seguir a oferta, a oferta, o fluxo vendedor. Beleza? Então, nós temos que tomar ação diante do que o mercado está nos mostrando ali no dia. Claro, com toda a confluência, com todo o estudo que a gente faz, para a gente ver as maiores probabilidades. Mas o que vai decidir para a gente de fato é a força do dia. Principalmente que nós temos expectativas do mercado vir buscar essa liquidez. Se não tivesse, se o mercado estivesse totalmente comprador, a gente iria aguardar o quê? Certamente ele vir fazer essa manipulação aqui, ó. Iria aguardar isso acontecer. Eu só vou pegar a compra, só vou pegar a operação no índice se ele fizer isso aqui. Se ele não fizer isso, se ele seguir o fluxo vendedor, eu não vou vender, porque eu não tenho essa expectativa. Entendeu, galera? Isso vai acontecer, tá? Tem dias aí que eu não opero, tem semanas às vezes que eu não opero por conta disso. Então é normal isso acontecer. Então eu tenho essas duas expectativas aí para o índice nos próximos dias. Beleza, galera? Então, deixa aí seu comentário, sua curtida, se você gostou.
Deixa aí seu feedback, é importante a gente trocar ideia aqui, fazer esse network, bater esse papo aí. Quem quiser me chamar lá no Instagram também, pra gente trocar uma ideia, fiquem à vontade, tá? O objetivo desse vídeo, como eu falei com vocês aqui, é ensinar, mas também compartilhar a minha visão com o objetivo de confluenciar com a de vocês. Se tá batendo, se não tá, se vocês estão com essa expectativa, não estão, se a marcação de vocês estão assim ou não estão. E aí, assim, a gente vai chegando em um senso comum e às vezes pode ser que eu esteja errado e vocês estejam certos. E aí eu identifico aqui, de fato, sua visão tem sentido. Concordo com você. Beleza, galera? O objetivo aqui é esse. Tamo junto.